Olá, abordaremos o banco de dados, a matéria banco de dados, voltada para concursos e também para faculdades. Assim, bem objetivo, bem sucinto, em modelos práticos, né, sem mais delongas, sem mais enrolação, para estar aprendendo como fazer uma prova aí de concurso, como fazer uma prova de faculdade, para desenrolar melhor. Então vamos lá, meu nome é Maicon, vamos embora. Primeiramente, vamos estudar o modelo ER, que é o modelo entidade e relacionamento. É bom conceituar tudo aquilo que você for fazer. Qualquer matéria é bom você conceituar, porque se der um branco na hora de uma prova, seja de concurso, seja onde for, você lembrando de um conceito, de algumas expressões, de algumas matérias, você consegue desenrolar as questões. Quantas e quantas vezes já fiz isso em matéria de concurso e me dei muito bem. Porque pela lógica das questões você vai eliminando, vai separando a que está mais coerente e assim consegue eliminar e acertar por lógica, né? Vamos dizer que o conceito do modelo ER, que é o modelo de entidade de relacionamento, primeiramente é uma representação de alto nível, ou seja, próximo do mundo real. É o primeiro modelo que aprenderemos a fazer e a interpretar. Não precisa se preocupar com qual SGBD irei usar. A parte física ali, a parte lógica, eu não preciso me preocupar com isso. Ferramenta de software, a estrutura toda física, eu não preciso me preocupar. Porque eu vou só abstrair do mundo real para, de forma semântica, as informações que eu quero elencar, né? Tem por objetivo a representação semântica da informação e representação dos requisitos de dados do domínio. Resumindo, é uma notação gráfica para diagramas de fácil compreensão. Modelos de dados conceitual de alto nível, porque ela está mais próximo do usuário. É um modelo conceitual de alto nível. É utilizado principalmente durante o processo de projeto de banco de dados. Então, na fase de projeto, eu elenco ali aquilo que eu quero separar, aquilo que eu tive por base, e de forma semântica eu separo ali, em forma de diagrama, para melhor entender, para depois passar pelo modelo relacional e modelo físico, né? Modelo lógico e modelo físico. Principais elementos. Já no diagrama de entidades e relacionamento, que é a parte prática, vamos dizer assim, dos conceitos que eu quero concretizar do mundo real para o mundo da informação, temos os principais elementos aqui, por exemplo, entidade, atributos, relacionamentos, generalização, especialização, entidade associativa e entidade fraca. Vamos ver adiante cada um deles. Diagrama de entidade de relacionamento. Nós temos as entidades, primeiramente, né? As entidades, ela pode vir aparecendo na prova assim, instância ou ocorrência, dá no mesmo. Aparecer instância ou ocorrência, dá no mesmo. É um objeto do mundo real, pode ser concreto, pode ser abstrato. Exemplo, pessoas, automóveis, indústria, cidade. E pode ser abstrato, como disciplina e projeto, né? Ela é representada de forma de retângulo, tá aqui, ó. Eu separei aqui filme, separei estúdio e ator. Quando eu quero representar do mundo real algum objeto, isso se chama entidade. Por exemplo, eu tenho a entidade filme, a entidade estúdio e a entidade ator. Atributos, também é muito importante frisar isso e entender o que é atributos. São as características das entidades. Simplesmente as características das entidades. Propriedades. Pode vir com esse nome, propriedade das entidades. É o atributo. E pode vir com características, né, do relacionamento da entidade. Tanto faz. Exemplo do filme. O filme pode ter como atributo o título. Pode ter como atributo o ano, que é uma característica do filme. Pode ter como atributo o tipo do filme ou o tamanho, né? E a representação desse atributo é esse elipse, com esse tracinho aqui, ligado à sua entidade. Temos o domínio, né? É a primeira característica importante de um atributo, é que ele tem um domínio, né? O domínio é um atributo, é um conjunto de possíveis valores
para o mesmo. Em outras palavras, o domínio determina que valores um atributo pode receber. Então, o domínio determina que valores um atributo pode receber. No caso aqui, vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui o tipo filme. Ele vai receber, que eu marquei para ele receber strings. Então ele vai receber todos os caracteres de strings. Ele vai receber todos os caracteres de strings de qualquer tamanho especificado ou qualquer tamanho que eu especificar, mas somente strings. Esse é o domínio dele, strings. Já no ano, eu coloco como para ele receber somente caracteres inteiros, somente dígitos inteiros, somente inteiros. Então esse é o domínio dele. No ano eu vou receber só inteiros de qualquer tamanho. Por exemplo, eu especifico o tamanho que eu queira que ele receba, mas só receberá inteiros, né? Essa é a limitação desse domínio. Se chama domínio, só recebe números inteiros. No caso aqui de string, só recebe string, por exemplo, podia receber tipo do filme, coloca drama, ação, etc. Né? Esse é o domínio dos atributos, né? É uma característica muito importante a você saber. O atributo ele também pode receber valor nulo. É a ausência de qualquer valor naquele atributo. Por exemplo, eu tenho uma entidade automóvel e temos o atributo quantidade de marchas, por exemplo. Vai ter automóvel automático, então esse atributo quantidade de marchas não vai ter importância para esse automóvel automático. Por quê? Porque não especifica o número de marchas exatamente para automóveis automático. Então esse campo pode ser nulo. Eu declaro como nulo. Ele pode receber um valor ou não. Se ele não for automático, eu discrimino as quantidades de marcha que ele pode receber. Agora, se ele for automático, ele recebe nenhum valor. Pode receber nulo, que não vai dar erro. As classificações de atributos. Nós temos atributos simples ou atômicos. Os compostos. Temos os monovalorados e multivalorados. Temos os armazenados e os derivados. Vamos ver cada um deles para especificar melhor, né? Atributos simples, também chamado de atômicos, são aqueles que recebem só um valor, porque ele não é divisível. São atributos que não são divisíveis, não é divisível em partes. São chamados também por atributos atômicos, simples ou atômicos. Por exemplo, o CEP só vai receber, no campo CEP só vai receber esse tipo, né? Vai receber CEP, um único atributo. Já no composto não, no composto ele pode se dividir em partes menores. Um exemplo bem claro é o endereço. Eu tenho um atributo endereço, ele pode se subdividir em número, longadouro, cidade, estado, CEP. Então por isso que ele é composto, ele pode ser subdividido. Os monovalorados só recebem um valor único, possui apenas um valor para cada uma entidade em particular. Ele também serve como identificador, né? Identidade particular. Por exemplo, o CPF de uma entidade funcionário é monovalorado, pois cada funcionário possui apenas um CPF. Então ele funciona como um identificador. O atributo monovalorado só recebe aquele valor para aquela entidade. E ele identifica essa entidade. Atributo multivalorados não, recebe múltiplos valores, né, como diz aqui. No caso, um funcionário que possui vários telefones. Então, no caso, lembrando que a nomenclatura do atributo da entidade é o elipse, né? Aí vamos supor, e o atributo dos multivalorados é um círculo dentro, dois elipses, né? Vamos supor aqui um telefone. Eu estou escrevendo aqui pelo teclado, pelo mouse, então por isso que está ruinzinho as imagens, mas dá para entender. Vamos supor que uma entidade funcionário tem um atributo ou característica, uma das características do telefone.
Esse funcionário ele pode ter nenhum telefone, ele pode ter no mínimo um telefone, ou ele pode ter vários telefones. Então por isso que ele é multivalorado, porque ele recebe mais de um valor. Pode ter nenhum, um ou vários telefones. Atributo armazenado é aquele que eu realmente pretendo guardar no banco. No caso aqui, vamos supor, eu vou guardar no banco data de nascimento da entidade funcionária. Supor, né? Então armazeno. Esse é um atributo armazenado. E atributo derivado podem ser gerados ou calculados a partir de outros atributos. No caso, um exemplo que eu vou dar é: eu pego a entidade funcionário, vou lá no atributo data de nascimento e crio outro atributo derivado chamado idade. Está aqui ele, idade. E é calculado a partir do atributo data de nascimento da entidade funcionário. Data de nascimento já existe e idade não existe, mas eu calculo a partir da data de nascimento e faço um novo atributo. Só que esse atributo é um atributo derivado, porque ele depende, ele precisa ser feito a partir de outro, né? A nomenclatura, perdão, o símbolo do atributo derivado é esse elipse meio apagado. Então lembrando, é só lembrar da idade, que é calculada a partir da data de nascimento da entidade funcionário que eu criei. Lembrando que data de nascimento realmente está no banco, idade não. Idade eu fiz somente para ter a idade a partir do cálculo que eu fiz da data de nascimento, mas ela não necessariamente está armazenada no banco. Atributo-chave, né? Que no modelo lógico físico é a chave primária ou PK. Também posso chamar de atributo-chave como determinante. Uma chave é um atributo único para cada elemento do conjunto. Cada elemento do conjunto identifica ou determina cada elemento de uma entidade. Então, uma entidade tem a sua característica, a entidade tem os seus atributos e tem um elemento principal. Por exemplo, um CPF de um funcionário, ele é único, só existe uma pessoa com aquele CPF. O atributo CPF pode ser uma chave para a entidade cliente. Vamos supor que temos a entidade cliente. E tem um atributo CPF. Pode ser uma chave para a entidade cliente, pois diferencia cada pessoa de forma única dentro do conjunto, já que dois clientes não podem ter o mesmo CPF. Para diferenciar cada cadastro, vamos supor que tem nome, né? Temos idade, etc. Mas o CPF ele vai estar como chave determinante, ou chave ou um determinante, que é representado por elipse, que é um atributo, e o tracinho embaixo do CPF para dizer que ele é determinante, que ele identifica de forma única aquele cliente. Temos a representação gráfica aqui dos atributos, para você ver como é que ele é importante. Lembrando que atributo é esse elipse, apenas. Atributo-chave é o elipse com um risco embaixo, sublinhado, né? Lembrando, aqui, por exemplo, CPF, atributo único, determinante. Ele vai identificar aquela entidade. Atributo multivalorados recebe mais de um valor, como o exemplo que eu dei para ficar na memória, o telefone de um funcionário, que ele pode ter pode ter 0, pode ter vários telefones multivalorados, dois elipses, né, um dentro do outro. Atributo composto é aquele que subdivide, lembrando do endereço. Endereço do funcionário pode se dividir em cidade, pode se dividir em CEP, né? É um atributo composto, ele se divide-se em outros. E o derivado é aquele que precisa de outro, né? Ele é calculado a partir de outro que já está armazenado, que eu quero armazenar ou está armazenado. Por exemplo, eu dei o exemplo da idade. Só macetear aqui.
idade. Essa idade ele não existe, eu não quero armazenar essa idade, mas a partir de um atributo que já existe, no caso, como foi no exemplo da de nascimento, eu calculo para criar um novo derivado que seria a idade. Relacionamento, muito importante também, conceituando, né? É uma associação entre instâncias e entidade. É o mesmo que dizer que um relacionamento é uma associação. Se aparecer isso aqui na prova, é um relacionamento, é uma associação entre instâncias e entidades. São relações entre duas ou mais entidades, determinando uma associação, novamente, entre elas. Temos um exemplo aqui, ó. Numa escola, a entidade aluno e a entidade matéria. Essas duas entidades, aluno e matéria, têm um relacionamento, uma vez que os alunos cursam matérias, representando normalmente por um losango com um verbo dentro. Então, o losango com um verbo dentro. Isso é o relacionamento. Como eu faria esse relacionamento descrito aqui, ó? Aluno e matéria, né? Sabendo que aluno cursa matérias. Então, farei aqui uma entidade matérias e farei aqui uma entidade aluno. Lembrando que eu estou escrevendo aqui com o mouse, por isso está bem ruim, mas dá para frisar melhor. Ele está fazendo associação aqui. Vamos dar um nome para essa associação. Preferencialmente seria um verbo. Aqui está cursam, né? Vamos colocar cursa. Cursa. Pronto. Aí eu vou ler como aluno cursa matéria. Matéria é cursada por aluno. Essa seria um relacionamento. É um relacionamento ou uma associação. Grau de relacionamento é o número de entidades que fazem parte do relacionamento. Quantas entidades fazem parte desse relacionamento? Duas. Temos uma, temos duas aqui. Simples, né? Conceito de relacionamento unário também pode vir como autorrelacionamento. Por exemplo, numa empresa eu tenho uma entidade de empregado e tenho um relacionamento casamento. Eu tenho um empregado que faz o papel de marido e eu tenho uma empregada que faz o papel de esposa. Todas estão com o mesmo relacionamento, estão dentro da mesma entidade. Então é um autorrelacionamento. Faz consigo, com si mesmo, né? O relacionamento na própria entidade. Relacionamentos binários, exatamente isso. Quantas entidades eu tenho nesse relacionamento? Duas. Então, logo, ele é um relacionamento binário. Relacionamento eniários. Vários. A partir de dois, por exemplo. Tem relacionamento ternários, com 3 entidades. Quaternário, com 4. Nesse caso, relacionamento eniário seria 1, 2, 3. Esse aqui seria um ternário. Relacionamento ternário. Podia ser 4 também, né? Podia ter outro aqui. Seria quaternário. Então, bem simples entender essa lógica, né? Uma observação importante. Um relacionamento pode ter atributos descritivos. Isso aqui cai em prova de concurso, porque eles gostam de pegar aquilo que está escondido. Vamos supor, eu tenho duas entidades. Lembrando que é binário, né? Deixa eu ver aqui. Lembrando que esse relacionamento é binário. E temos relacionamento ou associação dizendo aqui que é estrela. Vejamos, dentro do estrela tem um atributo. É possível colocar um atributo. No caso aqui ele colocou salário. Por quê? O atributo salário pertence ao relacionamento. Não pertence exclusivamente à estrela e nem a filme. E sim ao relacionamento é estrela. O relacionamento é estrela. Por quê? No filme eu posso ter um ator que é estrela recebendo valor X. Tá aqui, entra aqui dentro. Nesse mesmo filme eu posso ter o ator Y recebendo valor Y. Salários diferentes. Ou para mais ou para menos, não importa. Os dois são estrelas, mas os salários são diferentes. Seria um relacionamento de atributos descritivos. Relacionamento de associação também pode ser descrito.
Perdão. Por ser um atributo de relacionamento. Cardinalidade de relacionamento. A cardinalidade de um relacionamento expressa quantas entidades de um grupo se relacionam com a entidade do outro. Temos aqui a cardinalidade mínima, usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento. Esta participação pode ser parcial, opcional, total ou obrigatória. Vamos ver cada uma delas. A participação parcial opcional é indicada pela cardinalidade 0, dizendo que ela é opcional, ou mínima, né? Associação opcional ou mínima. Como eu vou ler isso aqui? Departamento, essa parte é interessante. Departamento aloca esse 0 que é opcional, quer dizer que no mínimo ou pelo menos nenhum aloca, pelo menos nenhum, ou esse N quer dizer vários, ou vários empregados. Não vamos ver o N agora, mas acabei já falando. Departamento aloca pelo menos um, na verdade, departamento aloca no mínimo nenhum empregado. Então 0 é a cardinalidade mínima. Pode receber 0 ou nenhum. Total ou obrigatória é indicado pela cardinalidade maior que 1. Então, se apareceu 1, quer dizer que ela é total ou obrigatória. Pelo menos um tem que ter. No caso aqui, departamento aloca no mínimo ou pelo menos um empregado. Assim que se lê. Departamento aloca pelo menos ou no mínimo um empregado obrigatoriamente. Associação obrigatória, esse cardinalidade de 1 aqui. Não poderá existir no banco um departamento que não tenha nenhum empregado. E por último, cardinalidade máxima, que é representada por esse N aqui. Como se lê isso? Estúdio, esquece isso aqui por enquanto. Estúdio comanda vários filmes. Esse N quer dizer vários. Se fosse o contrário, seria um filme comandado pelo menos um estúdio. Lembra que o 1 é obrigatório, então é participação obrigatória. Pelo menos um estúdio irá comandar um filme. Aqui eu tenho uma descrição base de conhecimento. Um para um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. Existe também cardinalidade de atributos. Isso aqui também cai em prova de concurso. Olha só, eu tenho uma entidade empregado, temos atributo ou característica, código, nome e o fone. Dentro dele eu tenho uma cardinalidade. Isso aqui é opcional e esse aqui é a máxima, né? Temos a máxima aqui. Ele pode ter no mínimo nenhum ou vários telefones. É assim que se é feita a leitura. Essa parte está bem interessante e de forma bem rápida você irá aprender. Especialização e generalização. Vou fazer essas duas setas, uma seta para baixo e uma seta para cima. Supondo que eu crio na minha filial uma entidade chamada cliente com dois atributos, um nome e outro código. E eu preciso criar também. Eu lembro que é necessário criar pessoa jurídica e pessoa física, mas os dois são clientes. Então o que eu vou fazer? Eu vou especializar de cima para baixo. Especialização, tá aqui. De cima para baixo, especialização. Especializar duas outras, que seria pessoa jurídica, pessoa física. Além, quando eu faço isso, esse aqui é o símbolo da especialização e generalização. Toda vez que aparecer isso aqui, se aparecer na prova, é o símbolo da generalização e especialização.
Pois bem, toda vez que eu especializo, eu vou herdar da classe que foi especializada, no caso aqui cliente, eu vou herdar nessas duas outras classes aqui todos os atributos que estão nela, por exemplo. Nela, também chamada, por ela ser a principal, ela vai ser chamada de superclasse. Está aqui ela, apenas superclasse. Essa superclasse tem nome e tem código. Como eu especializei em outras duas, essas duas aqui herdam esse código e esse nome nos seus atributos, além dos seus próprios. Está aqui, ó, CGC e tipo. Vai ter CGC e tipo na pessoa jurídica, mas o código e o nome aqui dentro também, porque ela herdou. A mesma vai para a pessoa física. Além do CPF e sexo, vai ter nome e código, porque ela herdou da sua classe, da sua superclasse, os atributos dela. Aquele conceito de herança, né? Então, lembrando, de cima para baixo, cliente para pessoa jurídica e pessoa física, eu especializei. E o inverso é a generalização, de baixo para cima. De baixo para cima. Ó, tá aqui a minha subclasse, que são essas duas, são chamadas de subclasse. Eu crio essas duas e depois verifico que tudo é cliente. Depois eu generalizo, crio uma chamada cliente. Da mesma forma, só que ela vai ter com o nome de baixo para cima, generalização. Então eu generalizei, transformei pessoa jurídica, pessoa física em cliente. Eu generalizei. Lembrando, de baixo para cima é generalização, de cima para baixo, de cliente para pessoa jurídica, pessoa física, é especialização. As que foram especializadas, no caso de pessoa jurídica, pessoa física, são chamadas de subclasse. E a que foi generalizada é chamada de superclasse. Conceito de entidade fraca é simples. Você vai lembrar que a entidade fraca é uma entidade dependente de uma outra entidade. Está aqui, ó. Ela é dependente de uma outra entidade. Exemplo: funcionário possui dependente. Então, para esse dependente existir, precisa da entidade funcionário. No caso aqui, o símbolo gráfico dele seria esses dois retângulos, um dentro do outro. Para existir dependente, precisa da entidade funcionário. Lembrou de entidade fraca? Lembrou disso. Tem uma dependência com outra entidade. Entidade associativa. Entidade associativa. Bem, eu temo que a entidade médico e a entidade paciente. No relacionamento que eu tenho entre eles é a consulta. Então o médico consulta vários pacientes. Só que eu quero fazer outro relacionamento com a prescrição de medicamentos. Então eu crio uma entidade de medicamentos. Só que eu não posso fazer uma associação ou um relacionamento entre duas associações, entre consulta e prescrição. O que eu faço? Consulta é uma associação. Eu transformo ela em entidade. Está aqui. Virou uma entidade. Logo, agora sim, o médico pode fazer a consulta, que virou uma entidade, ao mesmo tempo que ela é uma relação com o paciente, uma consulta de paciente. Aí ele pode prescrever o medicamento. Caso necessário, prescreve o medicamento. Então essa relação de prescrição com a entidade consulta, que agora virou
entidade consulta, não mais relacionamento consulta, e sim uma entidade consulta. Vai fazer a ligação de prescrição com a entidade consulta com medicamento. Logo, aqui eu tenho os símbolos, os gráficos, notação gráficas das principais aqui. Isso aqui é bom decorar, porque cai em prova. Se cair em prova, você já sabe. Lembrando aqui, né? O atributo-chave, ele tem um traço embaixo. 2 elipse é o atributo multivalorado. Lembrando que o atributo multivalorado, um exemplo para fixar na memória, é o exemplo do telefone do funcionário. O telefone do funcionário pode receber um, pode receber nenhum, ou pode receber vários números daquele mesmo funcionário. Composto, lembra que é um atributo que subdivide, se divide, né? No caso aqui, o endereço. Lembra do exemplo do endereço? Então ele pode ter CEP, cidade, locadouro. Derivado, lembra do exemplo da idade. Eu pego um atributo que já existe, faço um cálculo em cima dele, crio um atributo chamado derivado, que é esses símbolos aqui. No próximo vídeo postarei questões da Fundação Carlos Chagas para concurso. De acordo com o desenrolar das visualizações, das sugestões, dos likes, vou melhorando o método de estudo de forma gratuita, né, para disponibilizar aqui no YouTube. E as sugestões estão aí, vocês podem dar sugestões para que possa continuar com esse trabalho, que tem muita coisa a ser feita. Então compartilhe, dê o like, dê sua opinião, né? Vou estar agradecido em saber o que vocês acham sobre os vídeos, né? Compartilhe, abraço.